Boa tarde, queridos. Paz. Amém? Pense no medo aqui desse negócio aí. Acho que uns dos textos, são muitos os textos lindos da palavra do Senhor. Mas um deles, para quem viveu situações de escassez, ele vem em tempos muito oportunos. Nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é uma promessa do Senhor para nós. Amém? Queria começar. Feche os teus olhos, vamos. Tem uma canção que eu cantei e canto ainda por cantei muitas vezes, em dias de escuridão, no sentido de não saber exatamente o que iria acontecer. Mas o Dani tem uma canção que diz assim: Tu que vas diante de mim, endireitando. Sim. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Já vi Deus quebrar portas de bronze, já vi Deus abrir portas onde não existia nada. Também já vi Deus fechar portas que insistentemente eu queria abri-la, e Deus nunca abriu. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que trabalha e opera em nosso favor. Ele é um Deus presente. É um Deus de milagres. De milagres de fazer com que uma mãe que não tinha fé passe a ter fé. Mas é um Deus presente em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5, ele nos encoraja a pedirmos a Deus sabedoria se temos falta dela. Em muitos textos da Bíblia, sabedoria caminha junto com a outra expressão que é o discernimento, é o entendimento. Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz que com sabedoria a casa se constrói, mas é com o discernimento que ela se consolida. Necessitamos de ambos. Precisamos de sabedoria e necessitamos do discernimento. A sabedoria que vem da parte do Senhor, lança os alicerces para a edificação da nossa casa, das nossas vidas. Mas precisamos do discernimento para o processo da edificação. Pois é durante esse processo da vida, de vivermos, de existirmos, que nós necessitamos da faculdade da compreensão das coisas, da percepção, de discernir todas as coisas que estão ao nosso redor, estão à nossa frente, estão dentro de nós. Estando com a casa bem alicerçada, com a sabedoria da parte de Deus, nós necessitamos estar bem estabelecidos, seguros, estáveis, discernindo todas as coisas. Por isso que eu quero meditar com você acerca desse tema, discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de julgar, de decidir,
de fazer uma distinção das coisas. É a capacidade de separar as coisas diante das circunstâncias que vivemos. Coisas boas das ruins, prioridades daquilo que não é prioridade, discernir o que é absoluto diante do que é relativo. Então, viver discernir as coisas. E como nós precisamos discernir? Como precisamos de discernimento? A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus, porque está à nossa frente. Muitas vezes nós não temos a condição de discernir algumas coisas. Eu não sei você, mas vivi situações que eu não tinha absolutamente ideia do que fazer. Eu não sei se você já passou por isso. Eu queria trazer essa palavra sobre 3 aspectos. Primeiro, a necessidade de discernirmos sobre nós mesmos. Discernirmos os nossos próprios erros. Segundo, precisamos discernir as circunstâncias que estamos vivendo, que estão ao nosso redor. E terceiro, precisamos discernir o que não vemos. Aí é dose, né? Aí já é difícil discernir o que vê. E o que não se vê? Para esses 3 pontos, eu gostaria de usar como base a história de Maria e Marta, Lucas capítulo 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dedo duro, Marta, né? Mas dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, estás preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, como algumas versões dizem, a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Discernindo os nossos próprios erros. Primeiro ponto. Quem tem essa capacidade plena aqui, irmãos? Nem levante a mão. Nem ouse levantar a mão, não é uma pegadinha, já vou dizer para você. Nenhum de nós tem a capacidade de discernir todos os nossos erros. Salmos 19, 12 diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Em outras versões dizem: absolve-me dos que me são ocultos. Quem pode discernir as próprias falhas? Como o nosso pastor Paulo sempre fala, não temos olhos na nuca, nas costas. Ter discernimento, visão, compreensão dos nossos próprios erros. Nem olhe para mim achando que eu não estou incluído junto com você. Ter discernimento e visão plena, completa e compreensão dos nossos erros é algo que nos falta. Assim como ela, muitas vezes não discernimos os nossos próprios erros. A parte final da fala de Jesus deixa claro para Marta a sua falta de discernimento. Não, Marta, não irei ceder às suas exigências. Maria tem o que é bom, e isso eu não lhe tirarei. Marta, como uma mulher, dando uma ordem a um homem, e esse homem era o mestre daqueles homens que estavam com ela. Você já viu a dimensão dessa situação? O mestre mostra para Marta que a decisão dele era maior, pois ele é o Senhor e não Marta. O problema, queridos, não é nós enxergarmos falhas, é vermos as nossas. Esse é o problema. É o que Jesus nos ensina em Mateus 7, de 3 a 5, quando ele fala sobre o cisco e a trave. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não dá conta da viga, né? Algumas versões da trave que está em teu próprio olho? Como podes dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o teu cisco, estando tu com a viga no teu? O que Jesus fala aqui, irmãos?
é que há falta de discernimento para os próprios erros. Nós precisamos entender que nós erramos. A mesma falta de discernimento das suas próprias falhas, erros, cometeu o rei Davi. Para mim, essa é uma situação muito emblemática das Escrituras, quando o tema é discernir os próprios erros. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O cenário aqui era o seguinte, era a época dos reis irem para a guerra, e Davi ficou no palácio. Aí ele olha Betseba tomando banho. E você sabe o que aconteceu. Ele coabitou com ela, na mulher casada, e depois ele manda matar o marido dela. Isso, para nós, é tão absurdo, é tão grotesco, que ele diz assim, não, certamente Davi viu os próprios erros. Será, irmãos? O Senhor enviou Natã, o profeta Davi, para dizer, havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e grande em número, mas o pobre tinha apenas uma ovelhinha. Ele comprara com o pouco dinheiro que ele tinha, dormia nos seus braços, tinha como filha, vindo um viajante e homem rico, não quis este homem tomar das suas ovelhas, que eram muitas, e do gado, para dar de comer ao homem, o viajante que viera para ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi, imagine Davi ouvindo isso. Não, esse homem tem que morrer, esse macho vai morrer hoje. Quem é esse cabo aí? Manda chamar. Estou só parafraseando aqui, não está escrito não, viu, irmão? Mas se tivesse escrito tudo que Davi pensou, certamente estaria isso aqui escrito. O furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Olha para isso. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã chega para Davi e diz, tu és esse homem. Tu cometeu um erro que nem tu estás discernindo que cometeste. Irmãos, isso aconteceu com o rei Davi, o homem que a palavra diz, segundo o coração de Deus. O homem que nós cantamos aqui vários salmos. O homem que a palavra diz que Jesus é da descendência de Davi. O homem que em Atos fala sobre a restauração do tabernáculo, não é de Salomão, é tabernáculo de Davi. O homem que está na genealogia de Jesus. Não estamos falando de uma pessoa qualquer. Estamos falando do rei Davi. O problema é que Davi, assim como nós, tinha dificuldade de discernir os próprios erros. Certamente não somos as melhores fontes desse bom senso de avaliação das nossas próprias faltas. Pois desde o pecado de Adão, herdamos a transferências de culpas e erros a outros. Normalmente, nós legislamos em causa própria. Para discernir os nossos próprios erros, eu quero te dar 3 conselhos. Primeiro, faça como Davi em Salmo 139, 23 e 24, que diz assim, sonda-me, ó Deus, e tu conheces o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta, algum caminho mau ou que te ofende, como diz a NVI. E dirige-me, guia-me pelo caminho eterno. Eu acho interessante que Davi aqui, ele, neste caso aqui, já considera que pode haver caminhos no seu coração que não são caminhos retos. Mas ele não sabe. E ele pede ao Senhor para sondá-lo. O problema é o seguinte, Deus vai sondar o nosso coração. Deus é especialista em denunciar o nosso coração, mas diferentemente de Satanás, ele nos conduz ao arrependimento. Deus conhece o nosso coração. Quem não o conhece, somos nós. Somos nós. Eu, sinceramente, tremo e temo quando eu imagino a minha vida sem Cristo. Tudo que é de ruim, eu posso pensar e fazer. Vê se há em mim alguma conduta, algum caminho mau. Se houver, Senhor, eu sei que pode haver. Guia-me pelo teu caminho. Primeiro, te apresenta ao Senhor com um coração sincero, para que Ele denuncie o teu coração.
Porque assim, quando Ele fizer, Ele vai te conduzir ao arrependimento. Aleluia. Quem quer ser conduzido pelo Senhor ao arrependimento? Amém. Segundo, precisamos uns dos outros. Então, abra a tua vida para outro avaliar. Essa aqui dói, essa aqui é difícil, irmãos. É difícil. É mais fácil pedir a Deus 1000 perdões do que a um igual a você, um perdão do seu erro. Mas assim somos nós. E estamos, como Paulo sempre lembra, em processo de santificação. Somos uma obra e uma obra que precisa de correção. Sujeite a tua vida a outro. Efésios 5, 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros, ou sujeite-se uns aos outros no temor ou pelo temor de Cristo. Sujeitar aqui, irmãos, é ceder a sua advertência ou conselho. Veja que coisa linda. Mas é difícil para nós. Nem me diga que é algo fácil, porque não é. Mas é necessário. É necessário. A palavra diz assim, acho que falou o Senhor para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença do Senhor é andar na luz. Andar na luz é ter o teu coração revelado. É ter os nossos erros revelados. Mas que coisa boa, a palavra fala assim em Provérbios, ensina ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Não é algo fácil que eu vou dizer para você, porque não é para mim. Não corra da correção, corra para a correção. Porque nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Amém? Vocês estão muito calados. Terceiro, nós necessitamos das Escrituras para discernir os nossos erros. Primeiro, precisamos do Espírito Santo, nos revelando o coração. Segundo, precisamos uns dos outros. Precisamos e necessitamos uns dos outros. Terceiro passo que eu quero te dar o conselho. Se submete às Escrituras. Deixa a palavra de Deus te corrigir. E ela vai nos corrigir. Sinceramente, se eu perguntasse agora, você acha que você não precisa de correção? Hebreus 4:12 nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os nossos pensamentos e os propósitos dos nossos corações. Deixa a luz da palavra entrar no teu coração. Ai, Senhor, é isso mesmo, faz parte. Faz parte. Faz parte. E isso, irmãos, é até o Senhor voltar. Nós vamos sendo corrigidos. Corrigidos. De fé em fé, de glória em glória. E a palavra do Senhor vai discernir os teus pensamentos e os propósitos do teu coração. E quando Deus denunciar isso, aí eu quero dar o 4º passo. Volta para o 2º e denuncia para teu irmão que Deus falou para ti. Peraí. Tu quer dizer que a palavra de Deus vai denunciar os meus pensamentos e as correções do meu coração, e vai falar para mim, vai. E quando falar, eu tenho que repartir com outro? Tem. Para ser perfeito esse ciclo. Amém? É fácil? Mas é necessário. Você quer fazer o que é fácil ou necessário? Então, vocês estão muito calados, não? Está forte a palavra? Não deu... Estão anotando, né? Alguém está gravando isso? Não, tira a gravação. Isso aí, a turma é inteligente aqui, Paulinho. Fernando, então... Eles estão anotando. Glória a Deus. Depois dá uma olhadinha, tá, irmãos? No que tu anotou. Irmão, porque, olha, vou falar um negócio para você. É muito fácil estarmos diante do Senhor. Entenda o que eu vou falar. A palavra diz assim, se confessarmos nossas culpas uns aos outros, precisamos confessar a Deus? Precisamos, mas Deus sabe de tudo.
O que mexe conosco é quando estamos com um irmão e abrimos o coração, ou recebemos do irmão uma correção. Porque nessa hora você tem que se sujeitar. É nessa hora que a nossa carne... É ou não é? É assim, todos nós somos assim. Não vou nem perguntar quem é igual. É todo mundo. Nós temos aqui um ditado que somos farinha do mesmo saco. Só que é o seguinte. A gente era uma farinha ruim. O Senhor está nos purificando. Não sei o que é que Ele vai transformar. Vai transformar em Jesus, né? Esse é o ponto principal dessa palavra. Desse primeiro ponto. Para discernirmos nossos erros, precisamos uns dos outros. É fundamental isso. Que você reparta com seu irmão que Deus te falou através do Espírito Santo. Deus te falou através da palavra. Amém? Se andarmos na luz, como eles na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Segunda, sobre as circunstâncias. Precisamos de discernimento sobre os cenários que nós vivemos. Marta não compreendeu quem estava na casa dela. O cenário era claro. Marta não discerniu. Jesus estava ali, sentado, ensinando na casa dela. Era uma oportunidade para aprender com o mestre dos mestres. Certamente, como anfitriã, como provavelmente muitas de vocês, ou praticamente todas aqui, Marta estava preocupada com os afazeres e gostaria de deixar a casa organizada, limpinha, perfumada, para Jesus entrar. Eu nem sei se ele avisou antes, não tinha WhatsApp, não sei como é que ela soube. De repente bate na porta e diz: ô Martinha, tudo bom, querida? Lázaro, está tudo bem depois da ressurreição? Glória a Deus, aleluia. Só que eu estou com mais 12 aqui. Tem comida aí? Eu não sei, tá? O cenário é esse. Fazer 1 quilo de feijão, estão assoprando aqui, não sei quanta água vai ter que botar. O que fazer? O que é que você faria? Não sei, eu, dono da casa, eu ficava doido ali, eu não sei não. Já ia arrumar as bagunças, porque você fica mais relaxado quando não tem nenhuma visita em casa, etc. Não é? Qual atitude tomar? Sento, ouço o mestre, continuo meus afazeres, mas Jesus vem e denuncia que Marta estava sem discernir aquele momento. Jesus diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria fez uma decisão certa. Você ainda não. Marta não discerniu o que estava ao seu redor. Eu aprendo com Jesus aqui, queridos, que as muitas preocupações arrebatam de nós o correto discernimento das coisas. E os nossos afazeres. Quero dar um conselho. É um livro para as mulheres, mas eu acho que vale a pena alguns homens ler. Como ter um coração de Maria em um mundo de Marta. Eu acho fantástico esse livro. Mas será que nós também não somos assim? Você sabe discernir o cenário que você e sua casa estão vivendo, que você está vivendo com os amigos, que você está vivendo na faculdade? Você sabe discernir os acontecimentos que estão ao teu redor? Certamente, assim como eu, você já se deparou com situações, como eu disse aqui, que você no dia a dia não tinha a menor ideia do que fazer, como fazer, ou discernir o mal que estava à nossa frente. Eu gosto muito da história de Neemias. Neemias estava bem. Neemias estava na Babilônia. Acho que era Babilônia, né? Me esqueci agora, porque eu peguei outro texto aqui. E ele ouve que Jerusalém, as portas da cidade estavam queimadas, derrubadas. Depois você lê Neemias, capítulo 1, de 1 a 4. A atitude de Neemias diante daquele cenário era desesperador. Ele sentou e chorou, mas a palavra fala no versículo 4, que tendo ouvido a palavra, ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante Deus dos céus. Qual é a atitude que nós devemos tomar para discernir as situações que estão à nossa frente? Aquelas que nós enxergamos, aquelas que você tem vivido, aquelas que você tem tomado decisões e a coisa não tem andado. E você tem que dizer, alguma coisa tem que parar aquilo. Você precisa de um discernimento do que fazer ou do que não fazer. A palavra do Senhor para nós aqui é: para em um tempo de jejum e oração, para ter da parte do Senhor o discernimento do que fazer ou do que tu não fazer.
Outra história interessante é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 4, sobre Josafá, que a cidade estava sitiada, os exércitos moabitas declararam guerra contra Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem da além do mar morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou atormentado, preste atenção, com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. O que eu vou fazer, Senhor? Ele ordenou um jejum em todo o Judá. Há cenários diferentes em cada situação que vivemos aqui. No dia a dia, nós necessitamos de discernimento para prosseguir. Eu quero te dar um conselho. Ora e jejuma, pedindo ao Senhor discernimento do que fazer. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra que vai dividir águas na tua vida, na tua casa, nessas situações. Porque teimamos em agir antes de orar e jejuar. Deus tem uma palavra para você. Mas nós precisamos ir até o Senhor, para que o Senhor possa nos falar. Eu quero te encorajar a fazer isso com toda a tua casa. Buscar Deus em jejum, em oração, para saber da parte do Senhor o que você tem que fazer. Estávamos esses dias saindo para comprar algo e Sheila lembrou de uma palavra que 2 irmãos lá de Porto Alegre deram, Samir e outro irmão, não lembro quem foi, que disseram assim, que todas as vezes quando eles vão comprar algo, eles pedem ao Senhor que o Senhor vá à frente. Vá à frente, direcionando eles na melhor compra, abrindo os caminhos. E Deus faz isso. Às vezes você está na hora de comprar algo. Eu estava esses dias, aqueles vendedores do final de mês, né? Eita, desculpa os vendedores aqui, eu também fui vendedor, eu posso falar. Final de mês que diz assim, olha agora, se você não comprar agora, acabou a promoção. Quem já caiu nessa? Eu sei, é verdade, desculpa, os vendedores aqui, é verdade. Mas mas tem hora que não é. Você sabe que não é porque você vem 3 dias depois, 4 dias, a promoção é a mesma, né? Depois tu marca um X comigo ali, tá? A gente conversa ali fora. Aí aí nesses dias eu estava assim, aí fui comprar um negócio e a vendedora, olha a oportunidade agora, é a oportunidade da vida, né? Você morre se não comprar aquilo ali na hora. A tabela vai para os espaços lá, pá. Aí eu disse, querida, é o seguinte, eu sou discípulo. Fala assim mesmo, não tem problema nenhum. Quem manda em mim é a minha planilha financeira. Se ela disser que pode, eu posso. Se ela disser que não pode, eu não posso. Nesses dias eu estava assim, ia comprar um negócio, e só que aquele negócio que vocês assim, rapaz, eu vou comprar. Quase que eu comprava. Eu estava ali na iminência de puxar o cartão e... Sabe o Espírito Santo, companheiro da gente? No meu coração disse, não compre. Não feche. Deus estava vendo algo que eu não estava vendo. Deus tem um discernimento de todas as coisas. De todas as situações que nós vamos fazer. Ele tem cuidado com a tua vida financeira. Ele sabe que se você fizer algo errado, o filho dele vai sofrer. Então, ele quer nos livrar, inclusive, fazemos compras desnecessárias. Eu não quero te dizer o que tu deve ou não deve comprar. Mas se nós cremos que Deus é um Deus que cuida de nós, Ele sabe responder para nós. Quando nós nem temos discernimento das coisas. Mesmo que tu tenha liberdade financeira para comprar, pergunta ao Senhor, Senhor, vai ser um bom negócio para mim? Porque o Senhor vê à frente, eu vejo agora. Então, irmãos, esse é um dos cenários que eu estou falando. Mas existem muitos que vocês estão vivendo, que precisam de um discernimento da parte de Deus, do que fazer. Deus vai dar uma palavra para você. Senão, Ele não é Deus, e cremos que Ele é. Terceiro, discernindo aquilo que não vemos. Essa aqui é...
Marta não discerniu o que estava dentro dela. Mas também como poderia? Eu não sei se nós somos capazes de fazê-lo. Eu me identifico muito com Marta aqui. Jesus disse para ela assim: Marta, tu está muito inquieta, Marta. Jesus viu a alma de Marta. E Marta não tinha ideia daquela inquietação. Precisamos entender que nesse terceiro ponto, somos desesperadamente necessitados do Espírito Santo. Eu sei que assim como eu, você viveu ou está vivendo situações cuja tua alma está fora do governo de Deus. Ela está fora do equilíbrio. A tua alma está inquieta. E tu não sabe discernir o que é. Eu quero dizer que a palavra em Provérbio diz assim, que Jesus, o Senhor, pastor e bispo das nossas almas. Ele quer pastorear a tua alma. Porque Ele tem um discernimento do que você está vivendo. Ele não quer só trazer o discernimento disto, mas Ele vai te conduzir a águas de descanso. Isso é espiritual. São coisas que nós não vemos, mas Deus vê. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por a sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucuras. 1 Coríntios 2, 13 e 14, está certo? E não podem entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Não sou conhecedor da alma humana, longe de mim. Gostaria muito, eu admiro muito aqueles que trabalham, nós temos alguns irmãos aqui. Mas assim como você também tem uma alma, tem os sentimentos, tem emoções, que precisam ser pastoreadas pelo nosso bom pastor. Mas essas situações são espirituais, porque a nossa alma sujeita ao Espírito está em equilíbrio. A nossa alma submissa ao Espírito Santo, a paz de Deus, que é uma pessoa, é Cristo, como Paulinho nos falou, ela está em equilíbrio. Mas facilmente somos tirados dessa torre forte. Facilmente perdemos a referência da âncora da nossa alma, que é Cristo. Por isso precisamos do discernimento de Cristo Jesus. Como Ele falou para Marta, você está inquieta, Marta. Deixa o Senhor denunciar a tua alma. Denunciar no bom sentido. Ele vai, porque quando Ele fala o que é, Ele dirige para a saída. Ele nos encaminha para águas de descanso. Para pastos verdejantes. Amém? Esse é o terceiro ponto. São situações espirituais. Aí eu quero abranger. Às vezes, marido e mulher, eu quero sair um pouquinho da nossa alma, tá? Para situações que vivemos. Situações, por exemplo, marido e mulher. Recentemente eu estava ouvindo isso de um casal, que ele dizia assim, rapaz, a gente estava discutindo, chegou uma hora que a gente nem sabia mais pelo que estava discutindo. Você considera isso natural? Não. São amizades que Satanás planeja para colocar no teu caminho, para desviar a tua fé. Isso é natural? São situações que você é colocado, que você nem tem discernimento. Que naquele cenário todo ali, há algo espiritual acontecendo e você não tem ideia. Pedro chegou para Jesus, Jesus disse assim, Pedro, eu vi Satanás se cirandando, você e os outros, pedindo vocês para debulhar como milho. Eu roguei ao Pai. Quem viu isso? Jesus viu. Pedro disse que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um. Para fazer o que conosco? Lamber? Dar um cheirinho? Tragar. Então são situações, pequenas mudanças dentro da tua casa. São questionamentos que filhos trazem. Necessitamos de discernimento espiritual. Situações que não têm origem nas questões humanas,
mas elas atingem as nossas vidas. Ontem estávamos vendo um documentário que hoje de manhã eu acordei com Sheila e nós dissemos assim: nós pecamos, nós começamos. Eu quero ser o primeiro aqui a ser corrigido por essa palavra. Hoje de manhã, Sheila disse: meu filho, você vai falar sobre discernimento. É verdade. Nós não discernimos o que assistimos ontem. Não foi nada de... Por favor, não pensem... Foi algo que não nos trouxe edificação. Ela disse: isso não nos edificou. Precisamos discernir bem as coisas. E às vezes as coisas estão claras aos nossos olhos, mas têm um fundo espiritual. E nós não percebemos. Você já viu alguém dizer assim: eu vi Satanás na minha frente? Tu já viu alguém falar isso? Satanás estava com o rabo vermelho, longo, um tridente na mão. Não vai vir assim não, irmãos. Ele vem como um anjo de luz. Ele vem como algo que você não percebe. Você não discerne. Por isso nós necessitamos que o Espírito Santo esteja conosco. E nós com o Espírito Santo de tal maneira que ele diga: opa, peraí. Tem algo aí que você não está percebendo. Tem algo acontecendo na tua casa que você não está percebendo. E nós precisamos de armas que não são humanas, mas estão em Deus, poderosas. 2 Coríntios 10, 3-5. O apóstolo Paulo fala que, embora andando na carne, presta atenção, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Luta é o que nós vivemos aqui. Sim ou não? Sim. Não pense que Satanás não está de olho nos teus filhos. Não está de olho no teu marido, no trabalho. Não está de olho na tua esposa. Nos nossos relacionamentos cotidianos. Sim, está. Para trazer situações que vão nos enredando, até o ponto de nós nos desviarmos. Porque a nossa luta, apesar de vivermos da carne, não é carnal. As nossas armas não são carnais, mas poderosas para destruir o quê? Fortalezas, anulando os sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento a Cristo. Faça uso dessas armas que estão em Deus. Há um arsenal poderoso na presença do Senhor para você, disponível para você, mas você precisa ir até Ele para ter dele esse arsenal. Como é que nós queremos ter discernimento das coisas que não vemos? Se já é difícil de ver, ter discernimento das coisas que vemos. Nem os nossos erros, precisamos dos outros, precisamos da palavra do Espírito Santo, quanto mais das coisas que são espirituais, precisamos do Senhor urgentemente. Por isso que para esse aqui, o conselho que eu quero te dar, primeiro, busque o Senhor. Esteja diante do Senhor, tenha uma vida de oração, de jejum, para que o Senhor te dê discernimento daquilo que você não vê, daquilo que é espiritual. Amém? Efésios 6, 10-12, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do... Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim, precisamos ver as coisas espirituais. Deus quer te guardar. Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer te dar sonhos. Ele quer te dar revelação. Ele quer te dar uma palavra que incomoda no teu espírito, sobre tua casa, sobre a tua vida, sobre situações, sobre amizades. Privilégio de quem tem 3 pastores, né? Necessitamos urgente entender que para termos discernimento espiritual, precisamos andar no Espírito. Precisamos viver no Espírito.
Precisamos permitir sermos cheios do Espírito Santo. Uma vida de oração, uma vida em jejum e uma devoção às Escrituras, comunhão com o Espírito Santo e com sua igreja. Dessa maneira, você vai ter discernimento do que está atrás, do que está ao lado, do que está à frente e tu não vê. Eu finalizo em Apocalipse 3:18. Um conselho que o Senhor nos dá. Compre ouro refinado no fogo e você se tornará rico, diz o Senhor. Compre dele roupas brancas e vista-se para cobrir a tua vergonha. E para finalizar, irmãos, tem tudo a ver com essa palavra. Compre da parte do Senhor colírio para ungir os teus olhos, para que você possa ver. Deus quer abrir os nossos olhos. E dessa maneira você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer algo que sempre dizemos aqui. E isso eu aprendi desde a minha conversão. Quando um irmão chegar para você, seja para abrir o coração, para uma correção tua, seja para corrigir algo que você realmente estava fazendo, agradeça a Deus por esse irmão. Porque não é fácil para quem ouve. Às vezes é mais difícil para quem fala. Se expor ao colocar a tua vida no palco não é fácil. Dizer para você: olha, eu acredito que neste ponto aqui, vamos orar para o Senhor falar contigo, porque eu sinto que é algo que Deus quer corrigir na tua vida. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Ah, William, mas não é fácil ouvir. Mas é fácil colocar a tua cara a tapa na vida de outra pessoa? Não. Mas que bom que nós não damos tapa. Nós damos cheiro de amor. Às vezes não. Às vezes não. Mas a palavra diz assim: fiéis são as feridas feitas por alguém que se ama. Quem não ama, não corrige. Mas quem ama, corrige. Se eu amo, eu corrijo meu irmão. Se o meu irmão me corrige, eu tenho que entender que ele me ama. E assim nós caminhamos juntos. Nessa dimensão dos discernimentos. Sobre a minha vida, sobre as circunstâncias e sobre as coisas espirituais que eu não enxergo. Eu vou dizer algo para você. A palavra diz, antes de fechar aqui, tem um texto. Eu não vou, só vou dar referência para você. 1 Coríntios fala sobre o espírito, discernimento de espírito. 1 Coríntios 12:10. Discernimento de espíritos. Às vezes há um espírito que está agindo ali e nós não sabemos qual é. E Deus dá uma palavra para um irmão, um discernimento para ele. Aí você pergunta assim: por que Deus não me mostrou? Porque é assim que Deus age. Sabe para quê, irmãos? Para que nós sejamos humildes. Deus age conosco assim. Deus pode mostrar algo da tua vida, das situações que você está vivendo, para outro, para te ensinar a humildade. Eu aprendo outra lição. Diferentemente desse anjo que alguém leu Isaías, eu acho que foi Daniel aqui, que tem vários olhos, né? Acho que foi esse texto. Nós só temos 2 e olham para frente. Olham de lado assim, né? Mas para olhar um pouquinho mais de lado, tenho que me virar. Olhe ao seu redor agora. Olha ao teu redor. Olha quantos olhos Deus está te dando para te guardar. Deus tem muitos olhos para nos guardar. Mas eu quero dizer mais uma vez para você, é uma lição difícil, mas é necessária. Nos submetemos uns aos outros.
em amor. Glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Paulinho? Eu estava ali ouvindo o William falar, e o Senhor fala, e eu não falo, ele fala, eu não falo, mas preciso falar. Acho que 90% aqui conhece a minha vida, sabe como é que foi. Eu tive um pai muito difícil e, por vezes, era disciplinado pelo meu pai. E, como não era uma disciplina que provinha de uma fé no Senhor, eu me sentia muito machucado, assim, né? Eu ficava, poxa, mas essa disciplina... Enfim. E fui uma criança muito difícil. E aí, você vê a obra do Senhor e vê como o Senhor é bom, né? Tem uma pessoa ali sentada, Paulinho, que um dia chegou para mim, numa situação que eu tinha errado claramente, sentou comigo e fez assim: tu acha que tu tá certo? E, assim, ouvir que você está errado, às vezes, dói mais do que uma palmada. E eu não tinha outra resposta a não ser dizer: eu tenho certeza que eu estou errado, né? Mas, cara, como isso alegra o meu coração de saber que tem pessoas preocupadas com a minha vida. Quantas vezes fui corrigido por William? Quero honrar a vida dessa pessoa. Tantas outras pessoas assim, mas especificamente tem uma pessoa que não está aqui hoje, mas Antônio, que foi meu primeiro discipulador. Quanto eu relutava toda vez que era grupo, eu disse: meu Deus do céu, lá vem Antônio de novo. De novo. Falar as mesmas coisas. Dizer: Luiz, pelo amor de Deus, te ajeita, te corrige. Como eu sou grato pela vida de Antônio, que me corrigiu, me amou, saía lá de Recife, sabe Deus de onde, ia para lá em Paratibe, para me corrigir, me amar. Como eu sou grato. Tem tantos vocês assim, e o Senhor me pediu para falar que tem pessoas assim que caminham conosco, já vivem essa realidade, mas tem pessoas aqui que não caminham no Senhor. O Senhor está dizendo: isso não é para o teu mal, isso é para o teu bem. O Senhor te ama, Ele quer te ter por perto. Isso é amor, né? O Senhor foi embora, o filho pródigo, mas quando voltou, o pai estava pronto para dar novas vestes, nova sandália, uma aliança, dar uma festa. Isso é amor com a nossa vida, isso é cuidado. Se estamos sem disciplina, não somos filhos. Porque o pai disciplina todo filho que ama. Você é muito querido, nós somos muito cuidados, queridos por Deus. E Ele se nega a nos deixar como estamos. Há uma transformação de glória em glória da parte do Senhor. E Ele vai usar a sua igreja. Como ama a igreja do Senhor. Como ama a palavra do Senhor. Como ama o Espírito Santo. Porque juntos eles lhe dão discernimento de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude e abra os nossos olhos. Pega o colírio da parte do Senhor. Tu precisa ir para Cristo. O ponto de partida aqui é o Senhor. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, deixa o Espírito Santo denunciar teu coração, deixa a luz da palavra entrar e dizer as correções, reparte depois com teu irmão para que neste processo de correção tu é corrigido, caminhado pelo Espírito Santo, pela igreja e pela palavra, a um caminho de arrependimento. O Senhor quer nos ver perfeitos. Amém? Ele quebra os nossos olhos. Todos nós aqui estamos nessa mesma situação. E Deus é tão precioso, que não desiste de nós. Ele está dizendo: tu não está vendo, opa, para. Aí você para, e quando olha para trás depois, aquela situação que o Senhor te livrou, levantando os Antônios da vida, aí você diz: que coisa boa, glória a Deus. Paulinho. Amém. Cadê os irmãos daqui da música? Não, chamar aqui. Paulinho está me autorizando a concluir o encontro.